Beleza? Então tá, abençoados, estamos aqui hoje com o pastor Gilson e o presbítero, o irmão Ângeles, né? Todos nós aqui nesse IBcast, mais um episódio, onde nós iremos falar hoje sobre tentação. É isso, pastor? É isso aí. É isso, irmãos. Então tá. E espero que os irmãos aproveitem, né, esse assunto, que se edifiquem muito. E não se esqueçam já de se inscrever no nosso canal e, se possível, compartilhar e divulgar o nosso trabalho para edificação do reino, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Gilson, nós podemos começar falando sobre a tentação lá com Adão e Eva, não é mesmo? É uma coisa muito antiga essa questão da tentação. Não sei se vocês querem começar falando por aí, eu acho que seria um bom começo, né, para a gente explorar. Seria até a questão do tema como vencer a tentação, que seria interessante, né? Amém. E porque a tentação ela está inerente no nosso ser. Como tu colocaste a questão do Adão e Eva. Uma pergunta que eu coloco para a mesa, para nós discursar e debater um pouco sobre essa questão é: Adão e Eva estiveram no jardim e ali Eva acabou sendo enganada pela serpente, né? E ela pecou. Por que Eva pecou? A questão que eu coloco é a seguinte, para nós entendermos: nós somos todos tentados. Lá no livro de Tiago, eu até vou ler o texto, tá, que está aqui, diz assim, Tiago capítulo 1, do versículo 12 ao 15, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então, partindo pelo ponto da explicação do Tiago, dá para se entender que essa tentação ela já é inerente ao homem antes mesmo da queda. Porque como é que Eva teria se deixou ser tentada se não havia tentação no coração da Eva? Ela ainda tinha um corpo de incorruptível, digamos, era um corpo... Era corruptível. Era corruptível. Por isso que ela se permitiu corromper, no caso, né? Exato. A questão é que o que é tentação? Primeiro, então, nós temos que entender o que é tentação. Só para entender melhor essa parte, ela sofreu a tentação, sofreu a queda. O corpo dela, então, era diferente daquele corpo que nós vamos receber na volta de Jesus? É diferente? Porque aquele corpo que nós vamos receber quando Jesus vier e nós formos ressuscitados com ele, né? A Bíblia diz que nós teremos um corpo que será revestido da incorruptibilidade e da imortalidade. Ou seja, não é mais possível ser corrompido e não é mais possível ser morto. Não é mais possível experimentar a morte. Naquela condição, naquela fase, Eva e Adão experimentaram a morte. Mas eles eram imortais antes da queda. Eram imortais, né? Mas não eram revestidos da imortalidade. Da incorruptibilidade, entendi. Então, para nós entender melhor o que é a tentação, para nós darmos início a essa questão, por exemplo, o que é a tentação? No dicionário, por exemplo, Almeida, diz que a tentação é a atração para fazer o mal com a esperança de obter prazer ou lucro. Eva foi tentada. Só que a Bíblia diz lá no livro de Tiago, que nós lemos antes, o que ele diz ali? Que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E o que é a concupiscência? Aí a concupiscência ela é o quê? Até anotei aqui, ó. A concupiscência, segundo também o dicionário Almeida, da Bíblia Almeida, é forte e continuado desejo de fazer ou de ter o que Deus não quer que façamos ou tenhamos. Por isso que Deus deu uma ordem para Eva. Sim, Adão uma espécie de cobiça. Ou seja, o desejo já estava, porque a concupiscência também é um desejo. Sim. Eu até conversávamos esses dias, até ontem, né, com irmãos a respeito disso. Estava ou não estava o desejo já no coração de Eva? Quando ela diz que quando a serpente vem e seduz a Eva, ela olhou e disse que o fruto ele era desejável. Ou seja, o desejo já estava no coração de Eva. E ela sabia que não poderia comer. Já havia uma ordem, exatamente, havia uma ordem dada por Deus que, né, não comeriam daquele fruto. Poderiam comer de todos os frutos do jardim, menos daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Até como uma advertência, porque no dia que dele comer, certamente morrereis, disse Deus para Adão. Provavelmente Adão repassou essa ordem para Eva, né? Deu essa informação para Eva. Então, Eva tinha o entendimento. Tanto é que quando a serpente seduz a Eva, tentando inverter a realidade, né, da ordem, do fato,
Não, mas é verdade que Deus disse que não pode, não é para comer de todas as árvores do jardim, menos dessa, né? Aí então ela diz, não, eu posso, todas as árvores eu posso comer livremente, menos dessa, não posso nem sequer tocar. Então o entendimento de que aquele fruto era proibido ela tinha, né? Só que a serpente a seduziu, ela viu que aquilo era, o fruto era desejável, né, para dar entendimento, e ela queria então ter entendimento, queria ser como Deus, segundo a promessa da própria serpente. Então ela cai em tentação. Aí entra o quê? Aí entra aquilo que o Tiago diz, né? Que assim, ela foi tentada pela própria concupiscência que havia dentro dela. A concupiscência sendo consumada dá à luz o pecado, e o pecado, por sua vez, gera morte. Ou seja, gerou a morte espiritual, como nós entendemos. Né? Tem uma pergunta latejando aqui no meu coração, que é o seguinte: a tentação estava no coração de Eva, então. Ela queria desejo. É o desejo. Melhor sendo dizer Isso. A palavra desejo. Isso. Né? Então, embora ela não tivesse, eles não fossem ainda caídos, eles tinham uma natureza que tinha lições. Tá. Mas a pergunta é, se Satanás não estivesse lá para tentá-la, ela teria caído, quem sabe, mesmo assim, ou é difícil de responder isso? A Bíblia, ela não traz essa informação, então ela ficaria apenas no campo da especulação, né? Aí fica um campo perigoso. Por ela mesma teria desobedecido a Deus, ou ela precisou ser tentada? Aí, como eu disse, a palavra de Deus não nos revela isso com clareza, ficando então apenas dentro do campo especulativo, a informação que não procura, né? Aí poderíamos especular qualquer coisa, então é complicado de dizer, né? Mas pelo que a gente vê na Escritura... Mas eu tenho certeza que tem alguém lá querendo fazer essa pergunta. Mas pelo que a gente vê na Escritura, toda ação de Satanás, nesse quesito de tentar alguém, ele sempre vai usar um produto ou algo que já existe no interior da pessoa, né? Então não é ele que gera isso, ele só fomenta... Perfeito. Né? E no sentido de trazer à tona aquilo que já tem. Ele só cria um ambiente ou uma situação favorável para te manifestar aquilo. Né? Seria que então não é ele tenta onde nós somos tentáveis. Isso, esse desejo que é a tentação, né, uma disposição de nos levar a fazer algo, esse desejo é intrínseco em nós. Principalmente agora, pós-queda, né? É pior ainda. A gente já é voltado para isso. Isso foi potencializado, podemos dizer, né? Entendeu? Então nós tivemos uma natureza corrompida, vendida ao pecado, tentado a pecar. Então o que Satanás faz é despertar aquilo com situações, com estratégias, com palavras, né? Ou apresentando algo, né? Ou prometendo algo, nos despertando a se voltar para aquilo. Então ele só cria o ambiente, mas a disposição e a predisposição é nossa, né, no caso. Uma pergunta interessante também que me veio no coração é por que Satanás não tentou Adão, tentou Eva? Adão se resistiria? Ou existe alguma coisa na Bíblia que a gente possa especular nesse sentido? Porque ele tentou a mulher e a mulher então enganou o homem, né? Olha, como questão também especulativa, né? No campo da especulação, porque a Bíblia não trata com clareza esse assunto. Provavelmente, aí dentro da especulação, né, das conjecturas... Uma das hipóteses. Das conjecturas é que, por exemplo, Adão recebeu a ordem direta de Deus, o que deixa claro o texto. Deus deu a ordem a Adão. Perfeito. Tá? Eva provavelmente recebeu a informação de Adão. Então, o elo mais fraco, provavelmente, da informação, porque a Eva talvez... Aí é especulativo, não estou afirmando também. Sim. Mas talvez Deus dá a ordem direta a Adão e Adão repassa para Eva. Tá? Por isso que Adão também é responsável pela queda. Né? Por mais que ele se deixou levar pela mulher, mas Deus cobra primeiramente de Adão, porque a ordem direta foi dada a Adão. Né? Então, a serpente, provavelmente Satanás, né, analisando essa questão, viu que Eva não ouviu essa ordem direta da boca de Deus. Dá para se entender assim, né? Como eu disse, é uma questão especulativa. Então, como a Eva não recebeu a ordem expressa e direta de Deus, talvez possa, assim, ficou talvez, né, uma questão de interrogação. Eu recebi de Adão, mas será que realmente Deus falou com Adão isso? Será que ele deu esta ordem? Mas provavelmente, como não havia mentira e nem o pecado, provavelmente sabemos que o fato de Adão ter transmitido para Eva foi uma realidade, uma verdade. Mas, como eu disse, é uma questão especulativa apenas. Não sabemos dizer isso com certeza. Sim. E não sendo direto, o peso é menor, né? E o peso é menor. Provavelmente para Adão o peso era maior, ouvir do próprio Deus, né? Me disseram então, mas eu não sei, sabe?
Teria alguma coisa a ver com a natureza da mulher, de mais visual do que o homem? Alguma coisa nesse sentido que possa reverberar até hoje? Ou seria uma questão... É que na verdade o homem é mais visual, né? O homem é mais visual. É. Mas não quando passa na frente de uma vitrine. Depende, né? Depende em que contexto. Né? Mas o fato é que a concupiscência já havia do homem antes mesmo da queda. Ela não se originou com a queda. Sim. O desejo, a concupiscência, né? Ela já estava no homem antes da queda. Então esse é um fato primordial ao meu ver, né? Sim. Claro que provavelmente vai ter outras visões, até nós conversamos a respeito disso. Sim. Né? Mas se não tivesse, a pergunta que eu faria era assim, se a concupiscência já não havia dentro do homem antes do estado pecaminoso, então como que ela foi seduzida? Se não havia nela o desejo. E a Bíblia diz que ela viu e era desejável, e a concupiscência também pode ser traduzida como uma espécie de desejo. O desejo de ter ou fazer aquilo que Deus não quer que tenhamos. E Deus deu uma ordem para que eles não fizessem. E por que elas fizeram logo aquilo que Deus não quisesse que Deus não queria que fizesse? Como Satanás consegue mapear isso, né? É uma astúcia... Eu sei porque existem, trazendo para o meu pessoal, existem questões na minha vida que eu suporto bem. Mas outras questões que sou extremamente mais fraco, preciso cuidar com muito mais zelo, né? Porque eu sou muito mais tentado naquelas áreas. Então... o Satanás, ele como ele investiga, ele analisa, agora trazendo um pouco mais para a nossa prática pessoal, né, como cristão. Olha, Satanás, ele estuda o ser humano, não sei se o Anjo quer falar um pouquinho também a respeito disso, mas depois eu posso complementar também. Mas pode continuar, pastor. Mas senão eu estou monopolizando o tempo, pode ir. Não, rapaz. Assim, a Satanás, então, o que acontece? Satanás, ele é o maior psicólogo no planeta hoje. Claro que não se compara com relação a Deus, mas dentro da esfera desse mundo, desse sistema que nós vivemos, né? Neste reino hoje, Satanás, ele é o maior psicólogo porque ele já vem estudando o ser humano desde a sua criação e até hoje ele continua estudando. É um ser que não morre. E não se cansa porque ele não tem um corpo físico. Então a Bíblia chama ele inclusive de valente. Então, apesar dele já ser um derrotado e já está determinado o destino dele, né? Já está determinado por Deus isso, mas ele luta com todas as suas forças, com toda a sua vontade, com todo o seu esmero para destruir a maior quantidade de seres humanos a qual Deus ama, não é possível. Então ele estuda, assim como nós temos pessoas hoje, né, que estudam a psicologia e já conhecem o ser humano pela sua forma de falar, pelo seu jeito de se expressar, pelas suas expressões faciais, por suas expressões de gestos e tudo mais, né, pela sua linguagem gestual. Então, Satanás, se nós temos seres humanos que vivem em torno de 70, 80, 100 anos no máximo aí, já conseguem ter um bom entendimento a respeito, né, do ser humano, então quanto mais Satanás, né, que já estuda isso há muito tempo atrás, né? Assim como nós, como servos de Deus, também o estudamos, as suas maneiras, as suas formas de agir, também usando a palavra de Deus que traz-nos a revelação de como ele age também, né? Então, claro que ele sabe como o ser humano, os pontos fracos de cada um de nós. O cristão é mais tentado do que uma pessoa não cristã? Como é que funciona isso aí? Ou existe uma proteção em relação à tentação? Ou o Satanás ele tem permissão ou não permissão para tentar? Como é que funciona isso aí? Eu acho que o cristão parece só ser mais tentado, porque ele tem uma clareza maior das coisas. Então tu é tentado, né, tendo a ciência daquilo. Já quem não é cristão é tentado no engano e percebe, na verdade. Aí parece que não é tão tentado, né? Mas dentro daquele ponto anterior ali, né, que o pastor estava explicando de Satanás, ele também ele tem uma capacidade de fazer leitura, né, do nosso momento. Sim. Né? Um exemplo, quando a gente olha para a tentação de Jesus lá, que Jesus foi levado ao deserto, né, para ser tentado, e ali ele teve fome. E Satanás vem e faz a proposta para ele transformar as pedras em pães. Ou seja, ele fez uma leitura. Ele deve estar com fome. Então eu vou tentar ele dentro disso, né? Então, dentro disso, ele faz a leitura do nosso momento. O momento que tu está mais suscetível a algo, como Jesus
estava mais suscetível a desejar o pão. Então ele com essa proposta, né, ele avalia a tentação mais oportuna que eu posso oferecer para Jesus neste momento é fazer ele transformar essas pedras em pães. Né? Então, todos nós somos tentados em algo, em alguma área, em alguma situação. A questão é que em situações oportunas, Satanás vai escolher o melhor para nos oferecer aquilo ou nos levar a se predispor para pôr em prática, né, aquilo. A palavra diz que Jesus foi tentado de todas as formas, né? Bem claro isso, né? Sim. E também diz que no mundo nós teremos aflições, né? E que se nós seguirmos após dele, nós suportaremos e venceríamos o mundo. Teria isso relação com essas tentações também? Ou Jesus, de que maneira ele nos blinda através do seu Espírito Santo para suportar as tentações, através das ferramentas espirituais que ele disponibilizou na palavra? Assim, por exemplo, a respeito da tentação de Jesus, que nem hoje Jesus colocou, né? A Bíblia diz no livro de Tiago, e a Bíblia não pode se contradizer, que Deus ninguém tenta. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu a Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, ou seja, quem tentou Jesus não foi o Espírito Santo, ele levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem tentou Jesus foi o diabo, não foi Deus. O agente, no caso, foi o diabo. Foi o diabo, mas por uma permissão de Deus, exatamente. Né? E então, ali, Satanás Deus não nos tenta, é isso, Deus não nos tenta de maneira nenhuma, ele permite pode as até permitir, situações exato. para o nosso crescimento ou... Isso. Para o nosso desenvolvimento espiritual, claro. Então, qual foi a tua pergunta mesmo? É que as ferramentas espirituais que a gente usa para suportar as tentações, né? Porque Jesus nos dá um conselho precioso, né? Exato. De como vencer o mundo, que eu creio que tem a relação com as tentações. Primeira coisa para nós vencermos as tentações é conhecer os nossos pontos fracos. Conhecermos a nós mesmos, né? Verdade, né? Saber que somos falhos, que somos pecadores, ou seja, para isso exige-se humildade. Se eu não sou uma pessoa humilde, eu não vou conhecer as minhas debilidades, as minhas fraquezas. Então a primeira coisa para nós entendermos, para mim poder vencer a tentação, é eu me conhecer, examinar a mim mesmo, né? E com muita humildade no coração, para que quando o Senhor falar para mim, ou quando, né, se revelar a mim, por meio do Espírito de Deus, as minhas fraquezas, as minhas debilidades espirituais, eu ter a humildade de reconhecê-las no meu coração e saber, esse é o meu ponto fraco. E aí, em cima disso, eu preciso então vigiar. A Bíblia diz, orai e vigiai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a primeira forma para nós podermos vencer a tentação é vigiando, saber aonde nós somos falhos, somos fracos, somos suscetíveis ao erro, ao pecado, e em oração. Né? Então Jesus diz, orai, para que não caís em tentação. Não entreis em tentação, no caso. Sim. E eu acho que essa questão também, né, que tu falou aí, né, para vencer essas tentações, ela está muito ligada também a uma mudança de mente. Porque eu sou tentado naquilo que eu já tenho uma predisposição, um desejo, sim, né, mesmo que seja errado. E como nós temos essa natureza corrompida, pecaminosa, nós somos vendidos ao pecado, né, isso precisa ser mudado. E isso é uma obra do Espírito também, mudar nossa mente, mudar nosso coração e, com consequência, vai mudar as nossas predisposições, né? Então, esse vigiar e orar está muito ligado também a estar atento e, ao mesmo tempo, buscar mais essa força em Deus, o enchimento do Espírito Santo, para que a minha mente venha a ser mudada, venha a ser semelhante à mente de Cristo. E aí as minhas vontades, meus desejos não vão ser voltados para algo pecaminoso. Né? Mas uma coisa que eu também entendo que é importante é pedir a ajuda do Espírito Santo. Amém. Porque só Ele pode nos ajudar a vencer as nossas predisposições. Exato. Às vezes eu oro em determinados momentos no sentido assim, quando eu tô sendo tentado, sabe? Aquela situação que tu vê que tu tá meio que envergado para aquilo, né? Eu oro a Deus e digo, Senhor, me perdoa. Mas não só me perdoa, mas me ajuda a não desejar mais isso. Porque Ele opera em nós o querer e o efetuar. É uma obra do Espírito, né? Porque, querendo ou não, nós somos entregues a desejos pecaminosos. Predisposição. É uma predisposição já da nossa natureza pecaminosa. Porque existe uma coisa,
quando estávamos no mundo, antes de me converter, da minha parte pelo menos, eu não identificava muitas tentações, aquilo parecia até normal, natural, e eu vivia naquilo. Mas depois de vir conhecer a palavra, muitas coisas começaram a me incomodar, e até hoje muitas coisas me incomodam. E me parece ser um processo, né? Então, essa predisposição, ela é inerente à natureza humana. E é o Espírito Santo que nos dá força para suportar e consertar, digamos, essas... E identificar, fazer entender a gravidade disso, porque também quando tu entende o que está em torno, porque às vezes a tentação de primeiro momento ela é algo simples, não é algo que fere tanto, ou que vai gerar uma consequência grande. Porque eu não conseguia grande. vencer, tinha coisas que até me incomodavam, mas eu não conseguia vencer de maneira nenhuma. Hoje a gente... Mas eu digo tentações em pequenas coisas, sim, só exato. que aquilo quando cede aquela tentação, né, tu acaba caindo em pecado. Tu te entristece. Mas pode ser até uma situação simples, né? Porém aquilo vai desencadeando outras coisas, entendeu? Vai te levando, né? Então até coisas pequenas a gente tem que atentar para não haver um desenrolar para algo maior, né? É que na verdade Satanás ele trabalha de modo sorrateiro, né? De modo ardiloso, a Bíblia diz, né, que ele é um ardiloso. E o que acontece? Existe um ditado bastante antigo no meio evangélico que diz assim, que o diabo ele vem de sapatinho de algodão, ou seja, ele vem sem fazer barulho, ou seja, ele vem comendo pelas beiradas, né? Ele vem oferecendo sutilezas, coisas simples, como o Anjo estava falando, coisas leves que aos poucos ele vão corroendo, né, a nossa força, corroendo a nossa vigilância, fazendo com que nós venhamos adormecer no ponto a fim de que ele entrar com a tentação mais forte para que nós venhamos a pecar. Por isso que Jesus que nós temos que nos manter vigilantes, né? Atentos, sempre atentos, né? Porque não podemos de maneira nenhuma nunca dormir no ponto, mas estarmos sempre atentos, né? Para não sucumbir às tentações. Porque pode perceber que é assim que a tentação, ou que nós somos levados a pecar muitas vezes. Ninguém chega e agora pum, vou pecar. Não, começa com pequenas coisinhas, começa pequenas concessões, né? Vai cauterizando, vai indo, vai te amaciando, né? Até chegar ao ponto de ir para o abatedouro, né? Vamos assim dizer. Satanás ele não se apresenta como uma figura tenebrosa, ele vem... Vamos pegar um exemplo do adultério. Não vai chegar uma mulher aqui, né, se apresentar, uma mulher muito bonita, vamos se deitar. Vou pegar um exemplo bem chocante. Vamos ali. Não, é uma sedução, entendeu? Ou seja, o pecado ele é uma sedução. Né? Um oi, daqui a pouco tudo bem, daqui a pouco isso, uma conversa mais... Pequenas concessões, né? Ele vai criando situações pequenas tentações, tipo, tu conversar certas coisinhas que não convém. A princípio um olho que a palavra tem uma série de recomendações que a gente não deve, já para se prevenir dessas questões. Tipo assim, não dá lugar ao diabo, fugindo da aparência do normal diabo. Conversar com a mulher, mas determinados assuntos eu sou tentado a conversar, mas não é tão grave, apenas entrei num determinado assunto, a partir dali tá sozinho com uma mulher conversando, tu é tentado aquilo, não é um pecado tão grave, e vai indo, aí quando vê concebe a armadilha um tá... Sim, quando vê naquele sozinho ali, tu já tá se deitando, consumando, como o pastor falou, não é já de primeiro momento que tu vai se deitar. É um processo sedutório, né? E inclusive essa passagem de Tiago, eu acho que ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele tinha em mente essa questão, pastor, da mulher. Porque pelos termos que ele usa aqui, né? O versículo 15, né? O capítulo 1, versículo 15, né? Depois, havendo a concupiscência concebido, dado à luz ao pecado, né? E o pecado sendo consumado gera morte. Ou seja, essa palavra concebido, dá à luz... Né? A remete é a questão de que tu sexuais, de que tu te relacionou com de uma forma adúltera, né? Sim. Vou dar um exemplo. Por exemplo, assim, quando Eva pecou, veja bem, ela pecou ao tomar do fruto e comê-lo e oferecer ao seu marido. Mas o problema já começa antes, quando ela começa a dar ouvidos a Satanás. Sim. Entendeu? Então o pecado já começa em dar ouvidos a Satanás. Quando ele começa a seduzir, ela podia ter dito, não quero saber da tua conversa.
Então o que acontece? Dentro desse processo, Satanás foi enganando Eva. Então assim é a sedução. A lábia. Então o Satanás ele vem nos seduzindo. Então por isso é um processo, nunca é de imediato. Raramente é de imediato. Então, quando nós paramos e começamos a dar atenção àquilo que Satanás está soprando no nosso pensamento, no nosso ouvido, são os dardos inflamados. Os dardos inflamados que a Bíblia chama, já é um processo. Então a melhor coisa é apagá-los imediatamente com o escudo da fé. Entendeu? Porque mas vai dando guarida aqui, dando guarida ali. Pequenas concessões, o pastor usou um termo uma vez comigo que é da mosca, né? Tu não precisa deixar ela fazer cocô, né? Tu não consegue impedir que a mosca sente em você, mas tu pode impedir que ela bote berne, né? Amém, é isso. Defeque. O problema é a sutileza, né? Porque Satanás ele não se apresenta de uma figura horrível, né? Não. Ele não vai aparecer com duas guampas, um rabo, né? Com aquela figura tenebrosa. Ele vem de uma maneira sutil e agradável. Como assim, por exemplo? Deixa eu dar um exemplo para ver se consegue clarear. Se alguém quer sequestrar o teu filho, ele vai chegar pro teu filho, não vai chegar para ti, ele vai oferecer um doce, ele vai ser agradável, ele vai vir bem bonito, bem assiado, e lá pelas tantas ele te engana, vai ganhando espaço, daqui a pouco teu filho é raptado. Sim. Satanás age mais ou menos da mesma forma. Perfeito. Então aqui um outro tópico que eu estou levantando aqui, a importância da dependência de Deus. Para enfrentar as tentações é inevitável que a gente seja humilde, reconheça que a gente precisa de Deus. Isso. Né? Que a gente reconheça as nossas falhas, que a gente se esvazie de si mesmo. Então a palavra está sempre de referências, né? Pegue sua cruz, esvazie de si mesmo. Seria mais ou menos isso? Entregar, ser totalmente dependente de Deus? Algo nesse sentido? Como fazer isso? A questão me parece que o grande fardo do ser humano é o orgulho, né? Inclusive tem um texto, né, no livro de Salmo que diz assim... 95:8, não endureçais os vossos corações assim como na provação e como no dia da tentação no deserto, né? Falando a respeito da tentação. Ou seja, se nós mantivermos o nosso coração endurecido, né? É claro que tu vai sucumbir. Então, por isso que é importante a questão da humildade para o reconhecimento das suas fraquezas. E infelizmente existem muitos cristãos, né, que acabam não sendo humildes e não conseguem reconhecer. E aí entra a repreensão daquilo que Jesus disse. Não é porque tu reparas no cisco do olho do teu irmão, sendo que tem uma trave no teu. Né? Então Jesus está repreendendo, inclusive, a hipocrisia e o orgulho, né? Então, porque, para mim, antes de eu olhar e apontar e medir os outros, eu tenho que olhar para dentro de mim. Sim, se todos nós fizéssemos isso, não teríamos talvez a metade dos problemas que nós temos hoje nas igrejas, né? Perfeito. O orgulho é um problema. Então, um coração endurecido, né? Sim. Que não se deixa ser tratado, se fecha, que não né? se deixa ser um coração que não é maleável. Então, o que acontece? Ele diz assim, se eu tenho um coração maleável, ensinável, tratável, quando eu entendo e que o Espírito me revela o meu ponto fraco, a minha debilidade espiritual, né? As minhas partes fracas, né? Não que eu não tenho que deixar de cuidar das partes onde também eu julgo ser forte, porque às vezes o julgar ser forte é do homem também. Então, mesmo nisso aqui eu resisto, eu sou forte. Depende. De repente, o nosso coração pode estar nos auto-enganando, então nós temos que vigiar tanto na onde nós nos consideramos fortes, como aonde nós não nos consideramos tão fortes. Ou seja, em todas as áreas, em todos os setores. Isso é dependência total e plena de Deus, entendeu? Amém, em todas as áreas. É isso aí. Então, um coração endurecido, né, é um coração que não é ensinável, que não é tratável. E aí a repreensão lá no livro de Salmo, né, 95:8, diz ali, não endureçais os vossos corações, assim como na provação e como no dia da tentação no deserto. Ou seja, quando o povo foi tentar no deserto, ele endureceu o coração e não se deixou ser tratado, né, por Deus, ensinado. Uma questão sobre o orgulho, então, já que a gente está falando de tentação e entramos nessa questão do orgulho, quando a gente se magoa com alguma questão, pode ser o nosso orgulho... Pode ser um fruto do orgulho, a mágoa, porque, assim, o cristão ele é instruído a congregar, certo? A igreja, e muitos abandonam por causa do orgulho. Então me leva a crer assim, o cara não quer congregar, o cara não quer estar na igreja, porque deve se achar melhor que os irmãos, né? Mas, na verdade, a congregação, na comunhão, a pessoa se amolda. Várias questões dessas que nós estamos conversando, né? Sim. Através do relacionamento, a gente vai se polindo como pedras brutas, não é verdade? Então...
como que a gente poderia tratar essa questão assim, do orgulho pela comunhão na igreja? A gente pode perceber que através da mágoa as pessoas podem estar, de repente, pecando nisso. É uma boa colocação, porque muitos deixam de congregar, né, por diversos fatores. É claro que em alguns momentos, claro que talvez ali algum líder tenha alguma culpa, mas isso não pode ser generalizado, né? Sempre Deus vai ter os seus remanescentes e aqueles que querem de fato trabalhar de maneira séria. Mas normalmente as pessoas, quando elas se magoam, se entristecem com alguma coisa na igreja, elas têm que entender, aprender a perdoar, a relevar, a reconsiderar. É uma oportunidade de trabalhar essas... Isso que não quer dizer que tu está sendo talvez conivente com o erro. Mas por mais que se tenta tratar de algum problema, de algum erro dentro da liderança e não consegue ser resolvido, existem outras igrejas para congregar então. Né? Mas o fato é que a Bíblia nos ensina a congregarmos, porque faz parte deste processo de lapidação humana, onde nós quebramos nosso orgulho e aprendemos a conviver em unidade, aprendemos a conviver, né, em comunhão, e isso gera um ensinamento para nós, para aprender a amar o meu diferente, meu irmão diferente, né, para poder suportar os fracos na fé. A Bíblia fala a respeito disso. Então, se eu não quero conviver com meu irmão que talvez seja mais fraco na fé e vive em alguns erros ou algumas falhas dele, então quer dizer que eu sou melhor, que eu não posso conviver com ele? Então entra o orgulho, com certeza. Né? E aí as pessoas usam isso como desculpa para não congregar. Sim, porque, é um ledo engano. Porque então, como é que eu relaciono isso aí com a tentação? Porque o orgulho é uma pedra de tropeço. Na verdade, é a razão de muitos tropeços, né? Então, Satanás acredita que ele use muito o orgulho das pessoas para fazer elas tropeçar, né? Então, as pessoas abandonam muitas vezes, deixam a comunhão, deixam a congregação, é como se fosse um rebanho, né? E o inimigo, o lobo afastando uma ovelha, que é assim que ele ataca. E Jesus usa essas analogias, né? De pastor, de rebanho, de ovelha, e muitas vezes ele quer afastar através do orgulho, a ovelha, para então ficar mais fácil ainda ela cair na tentação. Com certeza. Não sei se o Anjo quer colocar alguma coisa. Eu acho que essa questão do orgulho é um dos cernes, né? O orgulho está muito ligado à soberba, à altivez, à arrogância também, né? Sim. E tudo isso, né? A raiz de tudo isso vai ser a falta de ouvir a voz do Senhor. Amém. De entender a palavra. Amém. Né? E aí quando tu entende a palavra, conhece a palavra, tu vai entender as tuas fraquezas, tu vai conseguir ter uma clareza das tentações e dos possíveis as possíveis armadilhas que tu pode cair, né? Então ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra do Senhor é muito importante para te poder entender essas tentações. Essa passagem que o pastor usou em Salmo 95:8, no 7 diz ali: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação, né? E como no dia da tentação, Amém. No deserto. E Jesus também, né? Ele, quando foi tentado por Satanás, ele usou a palavra. Então, para não cair em tentação, o cerne do nosso sucesso para vencer a tentação é a palavra, é a voz de Deus. Por isso, como o pastor citou antes, né? Vigiar e orar. Exato. Por que hoje, por exemplo, tu disseste, né, se hoje ouvires a voz de Deus, a minha voz, no caso eles colocam em primeira pessoa, Deus ali, a voz de Deus hoje ela manifesta pela sua palavra. Perfeito, perfeito. Então, por que eu bato tanto nessa questão de congregar, de comunhão? Porque a própria palavra nos instrui dessa forma. Isso. Então, primeiramente, começa no tu crer nesta palavra. Isso, não, mas eu sigo Jesus do meu jeito. Mas se tu crer nessa palavra, tu vai entender a importância da comunidade, a importância da igreja, exatamente, da comunhão com os irmãos. E essa palavra... Até mesmo a estrutura hierárquica foi constituída na palavra. Perfeito. Primeira coisa para entender é o seguinte, que não existe igreja perfeita. Por quê? Porque a igreja ela é constituída por seres humanos, e os seres humanos são falhos. O fato é eu preciso congregar, eu preciso de comunhão. Né? O cristão precisa dessa ferramenta. É como uma ferramenta também de suportar as tentações. Essa é a questão, eu quero linkar com a tentação nesse sentido, entende? Porque se nós não congregarmos, nós não tivermos comunhão com os irmãos, nós seremos tentados mais facilmente. Porque nós não estaremos trabalhando a nossa humildade, nós estaremos trabalhando o nosso orgulho, né? Nessa questão. Dentro da comunidade tu é exercitado, né? Muito, a crescer, a amadurecer, porque tu tem a que lidar com as tu tem que ser liderado, para tu poder liderar também, porque tu também almeja crescer dentro do reino de Deus. Porque à medida que tu vai envolvendo com as coisas de Deus, tu automaticamente vai começando a cuidar de pessoas, mas tu tem que aprender a lidar com as críticas, né? Exato.
E isso tudo faz crescer. Então tá, não, porque a tentação, eu queria frisar bastante para as pessoas que estão se sentindo tentadas, né? E que eu já fui muito tentado, principalmente quando eu estava fora da comunhão. Então eu identifico aí uma maneira de tu conseguir suportar, porque a palavra mesmo diz que 2 é melhor que 1, então se eu estiver junto com os meus irmãos, mais do que 2, os irmãos que quando um cai, o outro ajuda a levantar, né? Quem estiver em pé cuide para não cair, mas... Então, coisas nesse sentido. É que as pessoas, como eu estava dizendo antes, assim, ó, elas dão desculpa por verem falhas na igreja, como eu estava dizendo, para concluir o raciocínio então. Não existe igreja perfeita, porque ela é constituída por seres humanos e seres humanos são falhos. Então, esperar uma igreja perfeita para congregar na Terra não existe. Então, o que acontece? Inclusive, a própria pessoa que diz que ela não pode congregar porque lá ela vê erros, nela mesma ela vai encontrar erros. Então, ela se julga mais do que os outros. Justamente, então, entra a questão do orgulho. Né? Então, é óbvio que tu vai encontrar falhas, problemas na igreja. Você não precisa de igreja. Sim. Por quê que eu não preciso? Porque igual a igreja é falha. Porque igual a igreja tem defeitos. Né? Então, o que vai me acrescentar? Nessa lógica, então, nós não precisamos nem da igreja primitiva. Sim. Porque a igreja tinha homens falhos, tinha problemas, tinha brigas entre eles, né? Então, assim como Paulo teve briga, né, com Pedro, né, teve uma certa discussão, né? E também com Marcos teve um problema, depois eles se reconciliaram, né? Sim. Então, alguns que andaram com Paulo depois o abandonaram, né? O próprio Alexandre Latueiro também, né? Causou muitos males a ele e alguns acabaram abandonando, enfim, alguns se levantaram no meio, e né? para que mais problema que na igreja de Corinto tinha... Perfeito, é que inclusive havia divisões lá, né? Havia Cada divisões, tomava um partido. havia pessoas que inclusive deitavam-se com sua madrasta, né? Uhum, isso, e que ele começa a carta... Claro que eles são repreendidos e são disciplinados, é óbvio, mas tinha problemas. Sim, porque é o homem, né? E alguns são entregues a Satanás para serem Exato. tratados. Como diz a própria palavra, né? Não sei se querem falar um pouco sobre isso, porque esse é um tema polêmico, né? Muitos dos irmãos não entendem, mas as pessoas não entendem essa passagem, acham ela cruel, mas é que, pô, já deve ter sido tentado só de tudo. essa questão, quando eu chego na conclusão, a igreja tem problema, corretíssimo, deve. Sim, deve fazer essa análise. Exatamente. A igreja é cheia de problema. E fazendo essa análise, a gente tem que chegar à conclusão mesmo. Não está certo isso. A questão-chave não é sair da igreja, é como eu posso fazer a diferença. Como e eu ajudar lido a com isso, deixar a que grama diferença verde. eu vou fazer. Como eu posso fazer a diferença no meio do ambiente onde eu convivo ali. Isso. A única forma que eu posso, por exemplo, ter como um parâmetro, podemos assim dizer, como um pretexto para deixar a comunhão da determinada igreja, é ser naquela igreja que começar a pregar a heresia. Sim. Então tem... Deixar de ser uma igreja bíblica. Exatamente. Então tu tem, como é que se diz ali, Uma justificativa. uma justificativa plausível para poder sair dessa comunhão daquela igreja. Mas nada impede, e pelo contrário, eu saindo dessa comunhão dessa igreja que está pregando heresia, eu devo procurar uma igreja bíblica para continuar congregando, porque a congregação é bíblica. Então, por encontrar falhas humanas, problemas e dificuldades nos relacionamentos dentro da igreja, não é motivo para abandonar a comunhão da igreja. O único motivo, então, para abandonar uma determinada igreja local é se houver, pregações heréticas ali dentro. De desvio, né? Porque como estratégia para vencer a tentação, eu creio que uma das... Essa é uma opinião minha, vocês vão concordar ou não, que uma das maneiras, estratégias para vencer a tentação, para suportar a tentação, é a comunhão, é estar na congregação, é estar na comunhão. Sim, um auxílio. Claro que a gente tem que crescer dentro da comunhão e tudo mais, crescer na palavra, conhecimento e graça, mas princípio, entendi, aceitei Jesus Cristo, me batizei, entendi o Evangelho, né? Basicamente, tem que estar na comunhão. O que eu acho muito engraçado é que muitas pessoas, elas aceitam Jesus, se batizam na igreja e depois elas abandonam e começam a seguir outras coisas fora da igreja, porque a igreja se torna obsoleta na visão. Isso é puramente orgulho. São pessoas equivocadas, enganadas e já foram seduzidas por Satanás. Essa é uma realidade. Quer falar o contrário, tem toda a liberdade, mas vamos pro debate daí. Bem, eu creio nisso. E assim, essa questão de igreja, a importância da igreja, isso daria um tema só para isso. Porque pauta no momento. A igreja ela não é importante só para mim, para eu ser lapidado. Não, essa questão entra como uma estratégia para vencer a tentação. Isso, sim, mas a igreja me ajuda para vencer as tentações, vencer as minhas fraquezas, compartilhar os meus anseios com os irmãos. Porque eu posso estar passando por uma prova, passando
por um pecado. Muitas pessoas pensam assim, pô, eu tô num pecado aqui, eu tô numa prova que eu não consigo passar. Mas passa na comunhão, cara, é melhor. Não abandona, não. É que muitas pessoas se sentem julgadas ou dedo apontado, e elas fazem assim, acabam deixando a congregação, porque elas não se acham. A metade do Novo Testamento, se tu não congrega, tu não consegue cumprir. Quase a metade do Novo Testamento. Então como é que tu vai servir a Deus não cumprindo a metade daquilo que o Senhor ensinou? Mas o ponto é esse, isso que eu estou dizendo. A pessoa, é claro que é Satanás que bota na mente dela isso, né? Não é ninguém. A igreja não foi feita para julgar, não é isso. A palavra que julga, que limpa. Não, mas a pessoa às vezes se retira porque ela pensa, eu tô sujo, então eu não quero. Tipo, você não quer contaminar os outros, ou acaba se afastando, se tornando mais presa fácil, mais suscetível e acaba se afundando ainda mais. E não conselho eu daria para essas pessoas aí, assim, que estão sofrendo no pecado e estão pensando em abandonar a comunhão e a igreja por causa disso, porque senão volte a congregar e procure se firmar na palavra, se firmar em Cristo, né? Se encher do Espírito Santo que nos capacita a vencer o nosso pecado, né? E procure andar em santidade. Claro que para isso é um processo, tem que entender que isso é um processo e o Senhor vai trabalhando em nós à medida em que nós damos liberdade para Ele agir nas nossas vidas, ou seja, não endurecendo o coração, mas dando liberdade para o Espírito moldar e tratar do teu coração. E quando essa tentação ela nos leva a pecar, uma das estratégias práticas para vencer a tentação é confissão? Confissão, claro. Só para Deus ou a palavra nos instrui a confessão para os outros como estratégia para vencer a tentação? Depende, né? Se é uma tentação contínua, que tu está encontrando muita dificuldade de vencer, o mais interessante seria sim tu confessar com alguém, compartilhar com alguém, né? Sim. Buscar uma ajuda, porque tem coisas que realmente a gente não consegue sozinho, né? Embora tem muita coisa que Deus nos concede a graça, a vitória, mas tem coisas que Deus permite a gente depender uns dos outros, né, dos irmãos, ou depender dos nossos líderes, né? Sim. E compartilhar algo para que fomente mais essa comunhão, essa unidade, essa interdependência uns dos outros, porque a igreja nada mais é que um corpo com membros interdependentes. Sim, quando não consegue vencer um determinado pecado ali que tu é recorrente nele, a Bíblia, né, orienta, inclusive lá em Tiago, né, a confessar as nossas culpas uns aos outros para que sareis, né? E funciona. Claro. É uma ferramenta, né? É uma estratégia. Alguma outra estratégia para vencer as tentações? Não, já que esse é o nosso tema principal. Comunhão, dar ouvidos à voz, né, resumindo aquilo tudo praticamente nós falamos, a comunhão, exercer os exercícios da fé, no caso, né, a leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra, a oração, vigiar, né, ter intimidade com Deus, ou seja, tudo aquilo que a Bíblia orienta que nós devemos fazer como exercícios da fé para nos manter firmes e fortes no Senhor, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, a Bíblia diz. Isso quando Deus diz isso, né, na sua palavra ali, fortalecei-vos no Senhor, ou seja, fortalecei-vos, parte do homem a fazer isso, né? Fortalecei-vos é uma ordem dada ao homem, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A pessoa tem que dar um passo de fé. Ela precisa, por exemplo... É o sinergismo, né? Como é que ela vai se fortalecer se ela não procura conhecer a palavra, se ela não procura obedecer a palavra? É claro que quando as pessoas estão fracas, um irmão é usado. Sempre Deus usa alguém para nos levantar, para nos levar uma palavra, um conforto, um despertar, né? Mas a pessoa precisa abrir os olhos e não estar com o coração endurecido, né? Não estar com o coração endurecido, para na hora derradeira, né? Deus sempre vai enviar alguém, né? Ou uma palavra, ou alguém, ou se ouvir um podcast, né? No momento preciso, necessário, para que ele falar contigo e para que tu dê guarida daquilo que ele está falando com você, ou seja, né? Derruba as barreiras do teu coração, deixa o teu coração ser malhável, teu coração ser tratável pelo Espírito de Deus que talvez essa noite está falando com você através dessa palavra também. Glória a Deus. Glória a Deus. E se porventura alguém está passando alguma dificuldade, que tem achado impossível a situação, é orar a Deus, pedir ajuda, né? Pedir ajuda do Espírito Santo, porque sem Deus a gente nada pode fazer, né? Ele nos ajuda a encontrar o melhor caminho, né? Ou até mesmo colocar pessoas, né, que possam nos ajudar nessa situação. Amém. A questão de perdoar, para haver restauração, isso também está muito ligado às tentações também, como que a gente pode abordar esse tema? O não perdoar é uma tentação também, né? Sim, exatamente.
A pessoa é tentada a não perdoar. O Mas inimigo fala, não perdoa, esse cara fez tal coisa pra ti, o que tu quer perdoando esse cara? Esse cara não merece perdão. Não é a primeira vez. Já foram muitas. O perdão, na verdade, começa Por que porque tu não é quer por congregando merecimento, aí no né? mesmo lugar que esse cara aí? Já entra falando questão da igreja, não. O perdão, na verdade, a falta do perdão ela gera de um coração endurecido, né? Sim. Então, é um problema. Pois é, como tá ligado as coisas, né? Como tá tudo tão interligado, né? A gente às vezes pensa assim que, pô, a questão da tentação é um tema que parece que é bem específico, mas na verdade ele é muito abrangente, né? Bastante. Porque, puxa vida, O não perdoar, como eu estava dizendo antes, já é algo tentador, né? Então, Sim. tu perdoa não porque a pessoa merece, mas é porque tu precisa perdoar. amém? Né? Porque eu só consigo também receber o perdão de Deus se eu perdoar. A Bíblia diz lá no livro, né, de Mateus, quando Jesus fala ali a oração que Jesus realizou a respeito do Pai Nosso, né? Sim, nós somos modelo. Né, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Ou seja, perdoa as nossas ofensas como nós também perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, se Espiritualmente eu fico preso àquela pessoa se eu não a perdoo. de certa forma, sim. E há sentimentos ruins, né? Justamente, né? Porque às vezes quando a pessoa pode não pedir perdão pra ela, pode não aceitar, né? E há sentimentos Mas há um alívio. ruins. E há sentimentos ruins não só no que diz respeito a essa pessoa, até a outras pessoas que tu vai te relacionar no futuro, como amigo. Que uma brecha fica. Sim, porque tu fica um trauma, fica um medo. Existe coisa que ainda está ligado a uma situação mal resolvida. Ressentimento. Um ressentimento. Né? Existe uma passagem, agora não lembro aonde, qual dos livros ali, dos evangelhos, aonde havia um credor que o seu senhor chama para prestar conta. E aí ele não tinha como que pagar, daí ele implora ao seu senhor que perdoasse a dívida, ele acaba implorando uma dívida muito alta, então o seu senhor ali, o rei, perdoa a dívida do seu súdito, e ele então é liberado, né? Senão a família dele ia ser presa até que pagasse tudo, né? E aí ele, ao sair ao caminho, vem um conservo seu, que também devia para aquele homem que o rei perdoou, e ele não foi capaz de perdoar o seu conservo. E o acabou agarrando pela garganta e o maltratando e exigindo, né, a cobrança daquele homem, né? E até lançando na cadeia. Então, os observadores do rei viram aquilo e relataram para o rei, e ele manda então trazer aquele homem, e esse rei pergunta para ele: olha, eu não te perdoei tua dívida? Muito maior do que a dele, não devia tu fazer o mesmo? Então esse homem foi lançado aos atormentadores, se não me engano o texto diz, né? Tu achou o texto aí? Achei. Foi lançado aos atormentadores. O que seriam esses atormentadores? É claro que ali é uma passagem que faz uma alusão a um ensinamento bíblico, que é o perdão. E o que seriam esses atormentadores? São esses sentimentos, pensamentos que te aprisionam. Não somente isso, né? Mas é uma prisão espiritual que tu fica presa nessa situação. E seria uma falta de compreensão do perdão de Deus comigo, eu não perdoar? Porque, puxa, eu não estou entendendo que eu fui perdoado por coisa muito maior. Liga muita coisa. Exato. Né? Exato. Então algo bem profundo, né? Um ensinamento... Era rei ou senhor, que o texto chama ali? É senhor? Senhor. Então, ele está ligado a isso, uma falta de compreensão do perdão de Deus para conosco, a falta de compreensão do propósito de Deus, né? Da vontade de Deus sobre a nossa vida, e o propósito nosso, como agentes chamados por Deus para cumprir uma missão. Porque se eu não te perdoo, Douglas, isso vai, querendo ou não, atrapalhar os propósitos de Deus que tem na minha vida e na tua também. Te aprisiona na situação e tu não consegue avançar e cumprir o plano. Até porque eu dependo de ti também. Exato. E eu preciso como estar é que pode liberto a pessoa não desses estar sentimentos? dormindo direito, às vezes a pessoa tá, aquela pessoa está sempre no pensamento, né? E tu não sabe que o fato de perdoar parece tão simples, né? Mas tem pessoas, às vezes, dentro da igreja, sofrendo com uma questão dessas que parece tão simples, né? E tá, às vezes, presa no mesmo lugar aí durante tanto tempo. Mas é uma questão bem espiritual, né? Com certeza. É que cada caso também, mas a instrução é de que a gente procure em Deus, né, força para perdoar, seja lá o que tenha acontecido. É que é uma questão de inteligência, né? Também. Perdoar é uma questão de inteligência espiritual. Amém. Porque quem está sofrendo é aquele que retém o perdão. A outra pessoa talvez não está mais nem aí com a ofensa que ela cometeu contigo, né? Com a pessoa.
Então ela está vivendo a vida dela, mas eu estou preso a uma falta de perdão. Eu estou guardando mágoa, rancor, ódio, né? Raiva no meu coração, e a pessoa está vivendo a vida dela já. Exato. Então uma questão de inteligência é eu saber perdoar essa pessoa, mas eu não consigo. Uma coisa é um sentimento, outra coisa é tu de fato liberar o perdão. Então um conselho que eu dou para quem não está conseguindo liberar o perdão hoje: começa a orar por aquela pessoa que te ofendeu. Amém. Começa a orar e abençoar a vida dela, mesmo que a tua razão não queira que faça isso. Rema contra o teu sentimento. Isso, mesmo que o teu sentimento não queira fazer isso. Racionalmente. Exato. Vai por meio da tua razão, não por meio do teu sentimento. Meu sentimento não é de abençoar a pessoa, mas pela minha razão eu quero abençoar aquela pessoa, porque eu sei que está fazendo mais mal para mim do que para ela. Ensina assim e diz que isso é bom para mim. Exatamente. Amém? E seguindo o exemplo de Jesus, né? Amém. Que ele teria todos os motivos, né, para guardar uma mágoa, né, daqueles Sim. que o crucificaram, e ele roga ao Pai para perdoar, Justamente. né? Imagina tu interceder, é tu que está numa situação ali. É que tem muito cristão do Antigo Testamento, né? Olho por olho, dente por dente. E então é tentador o cara não querer perdoar, só que Satanás faz com que isso ocorra para que tu mesmo seja prejudicado, na verdade. Né? Amém? É uma prisão, é uma corrente de Satanás. Amém. Os irmãos querem encerrar? Encerramos. Então, o que a gente poderia dizer então para o pessoal que vai assistir esse vídeo aí, que está nos acompanhando, a respeito das tentações, de tudo isso que a gente falou, de perdoar, né, de usar estratégia para vencer as tentações, fechar as brechas, né? Pastor Gilson primeiro, então, o que nós poderíamos, uma mensagem positiva aí, e bíblica e edificante. Para vencer as tentações, como nós já falamos aqui né, de todo o podcast aqui, é guardar o coração, ter um coração ensinável, né, um coração tratável pelo Espírito de Deus, dar liberdade ao Espírito Santo falar ao teu coração, conhecer a ti mesmo, conhecer as tuas fraquezas e conhecer onde você é forte também, e continuar vigiando em ambas as áreas, em todas as áreas. E se alimentar daquilo que edifica a tua alma, ou seja, das coisas espirituais, né? Meditando na palavra de Deus, né? Orando, jejuando, enfim, buscando conhecer intimamente a Deus, né? E não dando lugar, nem dando voz, ouvido, na verdade, melhor dizendo, não dando ouvidos a Satanás, aos pensamentos que te fazem pecar, ou que te levarão a pecar. Não dê ouvidos a essas coisas, porque Eva pecou porque deu ouvido à serpente. Se ela não tivesse dado ouvido à serpente, ela não teria pecado. Irmãos, Para mim é isso mesmo, o pastor muito bem concluiu, né? Amém. É isso. Bom, voltem a congregar, quem congregava, né? Voltem para a comunhão, estejam seguros, né? Amém. Sejam humildes, peçam ajuda, né? Porque tem muitas pessoas que sofrem de ansiedade, sofrem de depressão, estão sendo tentadas a fazerem coisas, né? A gente sabe hoje em dia, né, isso está muito presente na vida dos jovens, nessa vida contemporânea, que as pessoas vivem mais ou menos no automático. Então que busquem ajuda, busquem uma igreja, né, que tenha, que seja bíblica, que tenha um bom conselho bíblico para andar com bons líderes, né, e se fortaleçam em comunhão com os irmãos. Eu acho que, bom, para mim, tirando para minha experiência, isso foi o que me ajudou muito. E hoje eu não consigo, eu acho que dificilmente diante de tudo que eu passei, eu dificilmente abandono a comunhão, porque eu sei que é onde eu me fortaleço mais espiritualmente, né? É onde eu me torno fraco, mas forte. Amém? Todos nós. Então Deus abençoe aí. Amém. Deus abençoe você e sua família. Amém. Amém.